por gentileza da TV Vila Velha, o programa Quarta Dimensão alcança seus lares, sintonizado com os evangelhos. Dia destes, alguém contrário à minha pregação me disse: Getúlio, você pisa na bola quando afirma que os percalços dos fins dos tempos afetarão também os escolhidos. Isso não é verdade, Getúlio. Não posso crer nem admito que tal aconteça. As ovelhas já sinalizadas para a salvação pelo Cristo juiz atravessarão tempestade incólumes. Respondo com frase do próprio Cristo, amigo: a aflição será tão grande que não houve nem haverá igual no passado e no futuro. Se aqueles dias não fossem abreviados em atenção aos escolhidos, e ninguém se salvaria. Mateus 24, versículos 21 e 22, palavras de Jesus. A pandemia que atinge todos no mundo inteiro faz parte deste vaticínio. No mesmo cálice, todos estarão bebendo. O tema de hoje é: quem diz o povo que eu sou? Talvez todas as minhas pesquisas, de todas elas, esta seja a mais polêmica. Nascer em novo corpo é controvérsia milenar. Já constava de doutrinas védicas há mais de 30.000 anos. Será valioso entendermos a posição de Jesus. Afirmo que o Mestre sempre foi claro e simples. No caso de João Batista, apontado como Elias, porém, o Nazareno revelou especial atenção e dobrado cuidado. Detalhes da abordagem do assunto demonstram que a revelação se encontrava entre os temas mais importantes. Percebam que Jesus sempre usou frases curtas. Dai a César o que é de César. Atire a primeira pedra. Deus não é Deus de mortos. Nem só de pão vive o homem. Cada uma destas sentenças valem como um ensinamento completo. O Mestre jamais proferiu palavras inúteis. Afinal, Getúlio, terá Jesus demonstrado interesse na doutrina milenar da reencarnação? Amigos, por favor, abram bem os ouvidos, coloquem suas mentes em alerta máximo, dediquem aos termos do assunto toda a atenção possível. Percebam que no caso do Batista e Elias, Jesus exagerou na extensão das frases, modificando o estilo de dizer as coisas. Pela solenidade do discurso, identificamos algo excepcional que estava sendo anunciado. Ainda que não acrediteis, este é o Elias que havia de vir. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Palavras de Jesus em Mateus 11, versículos 14 e 15. Vejam que desta vez
o Rabi Galileu esbanjou explicações fora do seu estilo. O que se esconderá nos meandros de tanta dramaticidade? O exagero de frases mostra lição surpreendente. O espírito do profeta Elias reencarnou em João Batista. Em Marcos, outra faceta do mesmo diálogo configura a prova eloquente de reencarnação. Por que dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? Perguntaram os discípulos. A resposta de Jesus não deixa margens para contestações. Eu vos declaro que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Marcos 9, versículos 11 a 13. O corpo é outro, o espírito, porém, é o mesmo. A frase de Jesus, fizeram com ele tudo o que quiseram, mostra que o mesmo espírito sofrera a cabeça decepada. Vejam que o nosso Rabi falava de Elias quando disse, fizeram com ele tudo o que quiseram. Elias desencarnou sem violências físicas, porém. Vejam só e analisem. O espírito que animara os dois corpos foi martirizado como João Batista. Sem qualquer dúvida, o espírito do profeta Elias retornara para completar sua missão. O fato foi objeto de profecia. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, diz o Velho Testamento. Malaquias 3, versículo 23. Profetizando volta de Elias, o Velho Testamento nada diz sobre alguém semelhante a ele. Ele promete retorno do próprio. E foi o que aconteceu. Esta invenção, reduzindo o caso a simples semelhança, é manipulação para jogar areia em nossos olhos. Jeová se expressou com bastante clareza. Eis que vos enviarei o profeta Elias. O resto é conversa para boi dormir. Tudo se expressa coerente. João Batista é a reencarnação do antigo profeta. Aliás, é preciso que se observe. O próprio povo judeu acreditava na transmigração da alma deste para outro corpo. Esta crença foi exposta no próprio Evangelho. Embora de forma bastante confusa, porque aquele povo era ignorante. Os contemporâneos de Jesus admitiam reencarnação. E o mestre endossou aquela crença e reforçou. Quem diz o povo que eu sou? Perguntou Jesus. Escutem a resposta dos apóstolos. Para uns tu és João Batista, para outros Elias, para outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. Mateus 16, versículos 13 e 14. Percebam a opinião generalizada. Eles admitiam viventes terráqueos reencarnados em Jesus. Tal admissão de espírito, ocupando o corpo do Nazareno, demonstra o que pensavam os contemporâneos de Jesus.
Aliás, o próprio Jesus estimulara a dita crença quando ele perguntou: vocês acham que o mestre iria brincar com eles, fazendo-lhes interrogações fora da realidade, para perguntar quem diz o povo que eu sou? Ele próprio teria que admitir outras vidas em carne, porque senão a pergunta seria absurda. Ele não gozaria da pouca inteligência dos seus contemporâneos, inquirindo-os sobre matérias fora de contextos e nunca analisadas. Acrescentamos outro fato importante: Jesus não retificou a voz do povo quando lhes anunciaram que era a reencarnação de humanos. Como diz a sabedoria popular, quem cala, consente. Admitindo defeitos nas ideias populares, nós admitimos esses defeitos. Vivendo na mesma época, Jesus não poderia ser o Batista. Isso não modifica, porém, o fato de que os seus contemporâneos acreditavam numa forma de reencarnação. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos vocês para acessarem o nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza de bons amigos. E não esqueçam as centenas de palestras no YouTube e no Facebook Live TV Ponta Grossa, dia e noite, à disposição de vocês. Dona Florinda reclamou dia destes que a TV Vila Velha não coloca reprises dos nossos programas. Em resposta, informo que a TV Vila Velha está fazendo algo ainda melhor. O programa da sexta-feira, 15h30, tem permanecido semana inteira no Facebook TV Vila Velha. Clique na palavra tudo que aparece na tela e surge o Quarta Dimensão num quadradinho azul. Clique naquele azul, assista e divulgue, por favor. As páginas Getúlio no YouTube, constantes do site, estão linkadas em lista de palestras. Escolha dentre elas, clique e aprecie e divulgue. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o conteúdo se encontra no Facebook Live TV PG. Procure as palavras Quarta Dimensão nos quadradinhos das ofertas e o Getúlio logo aparece. Parabéns e agradecimentos aos amigos Fernando e Zube pela preciosa colaboração. E na sequência o nosso tema: quem diz o povo que eu sou? Detalhes confusos, com faltas de dados, não substituirão projetos alicerçados em pesquisas. Onde há fumaça, com certeza existe fogo. Se o povo afirmou que o Espírito de Jesus já vivera em profeta antigo e não houve contestação, o fato ganha crédito. O Nazareno jamais silenciava diante de opiniões erradas. Ele falava alto e bom som.
o certo para modificar a opinião. As classes altas de Judá tinham ideias bem mais claras que o povo. No entanto, o renascimento de espíritos em outros corpos era unânime, tanto nas classes mais adiantadas quanto nas mais atrasadas. Essa ideia existia, como eu falei há pouco aí, de forma tão clara. As classes altas de Judá tinham ideias definidas dessa forma. Vejam o que o Evangelho diz. Alguém lá pergunta para o Batista: tu és Elias? Perguntaram a João Batista, os emissários dos fariseus, doutrinados por eles. O Batista respondeu: eu não sou Elias. João capítulo 1, versículo 21. A pergunta mostra grupo bem mais refinado. Eles queriam saber se o espírito de alguém do passado, no caso Elias, poderia estar reencarnado em João Batista. Quando realizei palestra com este tema, certa vez, a Lures, alguém se atravessou na minha frente. Como explicar que o Batista é Elias se ele próprio nega Getúlio? Em primeiro lugar, meu amigo, precisamos esclarecer que todas as classes admitiam reencarnação nos tempos de Jesus. Isso se torna básico para que João Batista negasse que fora Elias. Os emissários do Sinédrio insistiram: afinal, tu quem és? Precisamos levar resposta aos que nos enviaram. João 1, versículo 22. Pela insistência deles, nós adquirimos certeza de que a interrogação nascera nos altos escalões do sacerdócio judeu. Talvez seja a razão que o Batista negara ser Elias. Ele ficou bravo, ele ficou nervoso com aquela pergunta, por causa da antipatia que aquelas pessoas irradiavam. Ele não devia satisfações nenhuma àquela raça de víboras. A frase é meia bruta, mas é o que o Batista usava. João Batista percebera na insistência a importância da sua resposta e resolvera deixá-los a ver navios. Por isso ele respondeu na hora: não sou Elias, para deixá-los em situação difícil. Aquele ouvinte satisfeito comigo quase dançou tango na minha frente, demonstrando enorme contrariedade. Eu não sou Elias, gritava o gajo, repetindo Batista, numa tentativa de valorizar o argumento. Quando falham nas suas conclusões, estudiosos algemados dão chutes para a direita e para a esquerda. Eles desejam vencer desta ou daquela maneira para merecer os seus salarinhos. Afogados em lagoas, eles se agarrariam até mesmo em cobras, julgando tratar-se de raiz. Imaginem a grossura da expectativa. Negar a prova de reencarnação do texto, baseado simplesmente na negativa do Batista. Tão fácil, mas pouco sério. Pelo grau da inocência, oferecem amostras de baixa escolaridade. A resposta "eu não sou Elias" é definitiva, dizem eles, tentando me convencer. Todos têm direito de opinar,
Mas o argumento é fraco. Lembremos-nos que quando Jesus se aproximou para ser batizado, lá nas margens do Jordão, João Batista o apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Apesar deste anúncio, tempos depois o Batista ainda não tinha certeza de que Jesus era o Cristo. Como precursor do Messias, João Batista vacilava quanto ao ponto mais importante de sua própria missão. Ele vacilava quanto aos objetivos da vinda de Jesus. Ele ainda não tinha certeza de que o Nazareno fosse o Cristo. Tal desconhecimento incomodava João Batista. Ele tremia nas bases, percebendo sua falha inaceitável. Como pode alguém detentor de missão de tanta grandeza, de preparar os caminhos do Senhor, de hora para outra perder o rumo? Mandar perguntar-se se Jesus era o Cristo? Escutem o que diz o Evangelho. Quando ele ouviu falar das obras que Jesus realizava, mandou perguntar-lhe: tu és aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Fraquíssimo João. João Batista demonstrou aqui sua falta de percepção das coisas. É o limite da grandeza dele. Está lá em João 11, versículos 2 e 3. Isto revela as limitações do precursor e justifica que tenha negado ter sido Elias em vida anterior. Eis que recentemente apontara Jesus como Cordeiro de Deus e agora se encontrava desmemoriado e inseguro. Tu és aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? É uma pergunta completamente sem lógica para o Batista. O desconhecimento da sua origem, portanto, se torna perfeitamente explicável e justificada. Algo se torna claro. O precursor do Cristo não poderia vacilar naquela altura do campeonato. Se sua missão era preparar os caminhos do Senhor, a vacilação era inadmissível. De nossa parte, temos argumentos para seguir adiante. Poderemos comparar as negativas de João Batista com as afirmações de Jesus. Os fariseus perguntaram: és profeta? João respondeu: não sou profeta. Jesus o flagrou na contramão dizendo: sim, eu vos digo, ele é mais do que profeta. O Batista negou que fosse Elias. Jesus outra vez avivou sua memória. Ainda que não acrediteis, ele é o Elias que havia de vir. Agora eu pergunto, em quem acreditar? Em João Batista ou em Jesus? Vou responder no próximo bloco, meus caros, porque agora nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Retornamos com o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão. Jesus disse: palavras ociosas que homens proferirem exigirão prestação de contas no juízo final. Mateus 12, versículo 36. Saibam, amigos, que Saduceu moderno agregou este pecado a Jesus.
indiretamente ele agregou este pecado ao mestre. Membro da sua igreja, ao microfone da TV, questionou o sono dos mortos como sendo incompatível com a parábola do rico e Lázaro. O pregador se embananou todo e a resposta dele foi desastrosa. Ele alegou que parábolas não servem como definição de doutrinas e que Jesus plagiou o texto de autor desconhecido. Em síntese, a história foi aproveitada pelo mestre aleatoriamente, embora nada valha. Ela não vale nada. Eles fazem tudo para jogar areia nos olhos dos discordantes e afastar a verdade do espírito vivo depois da morte do corpo. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuidade do tema de hoje. Quem diz o povo que eu sou? Disparado, meus amigos, naquela competição entre João Batista e Jesus, eu fico com Jesus, eu sempre fico com Jesus. É o poder, é a força, é a verdade. Quem poderá colocar alguém acima do nosso Rabi? Tudo merece crédito depois dos seus esclarecimentos. Embora o próprio Batista negasse, ele era reencarnação do espírito de Elias, depois de confirmado por Jesus. Este é o Elias que havia de vir. O mestre não falou de alguém parecido com o antigo profeta. Ele foi claro e direto. Elias já veio e não o reconheceram. Percebam mais este detalhe que as entrelinhas nos entregam de bandeja. Em cada reencarnação, Deus muda nosso rosto. Procurando me combater, certo catedrático me interpelou. Alhures, será que nem no paraíso nós teremos garantias de vida, Getúlio? Eu não vejo onde você pretende chegar, eu retruquei. É que Deus arrebatou Elias em carne e osso para o céu, esclareceu o catedrático. Assim Elias teria que ser morto no céu para retornar ao mundo como João Batista. Esta frase é um primor de sei lá do que. Como pode alguém ter sido carregado em corpo físico para a dimensão espiritual? Avião não tinha naquela época. Nem banheiro existe em tais recantos etéreos. E corpos que comem e bebem não sobreviveriam lá no céu. O fato verdadeiro é que cada vivente dá o que tem. Cada cabeça define grau do seu aprendizado. A Bíblia é única, mas os intérpretes, meu Deus do céu, que confusão. Eles se multiplicam como coelhos e vão largando brasas para a direita e para a esquerda. Se todos estudassem e meditassem com atenção, por certo não haveria tantos atritos e controvérsias. Para a continuidade do diálogo, o texto do Velho Testamento não encerra a questão. Ele registra o seguinte: indo eles andando e falando, carro de fogo com cavalos de fogo os separou, e Elias subiu ao céu num redemoinho. 2 Reis 2, versículo 11. Cavalos de fogo são tão irreais quanto
disco voador. O disco voador eu acho que até leva vantagem. Eu prefiro o disco voador compatível com planetas superiormente adiantados. Eles já existiam em alguns planetas do nosso universo, no tempo de Jesus. No tempo de Elias, em toda a antiguidade, muitos planetas levam de vantagem enorme sobre o nosso planeta Terra. Disco voador carregando Elias para outro planeta torna o fato bem mais verossímil e coerente. Algo físico elimina fantasias mirabolantes. Com certeza, Emergência reclamou o préstimo de Elias lá num outro planeta. Minha suposição ganha credibilidade, pois Jesus não admitia alguém de corpo, sangue, botas e espora no sétimo céu. Tal conclusão é inaceitável. Duvido que alguém sensato concorde com isto aí. Elias foi levado para cumprir missão cósmica. Tal versão é muito mais lógica e pertinente. Embora a Terra fosse atrasada, milhões de mundos já gozavam recursos de tecnologia espacial. Como todos nós, Elias era cidadão do universo. Ele não pertencia só à Terra, como nós não pertencemos só à Terra. Nós somos filhos do universo. A despeito dos meus argumentos, o catedrático não desistiu e continuou na defesa de sua tese. Foi Deus que arrematou Elias, Getúlio. O texto é claro. Elias subiu ao céu pela vontade de Deus. Nós só concordamos com o final da frase, pela vontade de Deus. Isso eu também concordo. Afinal, não cai simples cabelo da nossa cabeça sem que Deus tome conhecimento. Sem o consentimento de Deus, Elias não teria viajado naquele disco. Quanto a subir na direção do céu, o texto não define que o sétimo céu tenha sido alcançado. O texto não diz nada sobre isto. Numa festa junina, a criança grita: foguete subiu para o céu. Isto não quer dizer que o foguete alcançou a morada dos anjos. Esse céu perto de nós foi atingido pelo foguete. O que se sabe pelo texto é que o carro de fogo simplesmente iniciou viagem na direção do firmamento, na direção. Nada se fala sobre a chegada dele. O resto não passa de invenção interesseira. Se alguém descrevesse carro viajando na estrada de Porto Alegre, o narrador não poderia antecipar sua chegada. O motorista poderia ter se desviado por uma estrada vicinal. Ademais, em nosso favor, ainda restam palavras de Paulo. Isto afirmo, irmãos: a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Palavras de Paulo em 1 Coríntios 15, versículo 50. Dizer que Elias subiu ao céu em corpo e sangue, portanto, é doutrina estranha aos postulados bíblicos. Também Jesus abordou esta matéria com bastante clareza. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. Palavras de Jesus em João 3, versículo 13. Se Jesus afirma ser primeiro e único terráqueo que subiu ao céu, ninguém possui cacife para afirmar o contrário. Eu já disse e repito, deixo de lado todos os escritores da Bíblia e aceito Jesus
em primeiríssimo lugar. Nenhum terráqueo habitou o sétimo céu. E ponto final. É o Mestre quem me forneceu esta certeza. Portanto, amigos teólogos, eu não aceito versão contrária ao que disse o meu querido Rabi. Elias não foi para o céu de Malencuia, coisa nenhuma. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como cavalo de raça. E coloquem na agenda, sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 15h30 das sextas-feiras, sempre estaremos na TV Vila Velha, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira focalizaremos outro assunto ligado à Bíblia e aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Quem diz o povo que eu sou? O Crispim dos Anjos se aproxima e diz: e se eu lhe afirmasse que Eliseu viu Elias em espírito subir aos céus, Getúlio, você concordaria? Mudar de corpo para espírito não modifica os termos da ausência de terráqueos no paraíso, Crispim. Não tem, não aceito. Longe de mim a ideia de contradizer Jesus. A ausência incluiu também entidades espirituais. Ao abandonar o corpo físico pelo desencarne, os espíritos ficam nas colônias espirituais da sua faixa vibratória. Suas vidas são analisadas e as feridas da alma tratadas. Ninguém pense que tais lugares sejam o sétimo céu. Eles são apenas moradas transitórias. Na parábola do rico e do Lázaro, Jesus abre esta cortina. O rico via Lázaro no outro lado, mas não podia alcançá-lo. Abismo separava o egoísta e o fraterno, o mendigo desprezado e o próspero senhor de escravos. Cada um ficava no seu canto, e que canto! E que canto! Este abismo era a diferença entre o que soubera sofrer e aquele que só enxergara o próprio umbigo. Lázaro, mendigo na terra, alcançara o refrigério no mundo espiritual. O rico, que só pensara em si mesmo e gastara o tempo em banquetes, sofria todas as consequências da sua falta de amor. Cada vivente receberá segundo as suas obras. Esta é a lei inexorável. Depende tudo do que semearmos. Todos gozarão ou sofrerão as consequências dos seus atos bons e maus. É dentro do corpo de carne que construiremos o nosso inferno temporário ou a nossa bem-aventurança futura. Tudo nos alcança conforme o grau do nosso merecimento. Sétimo céu? Ninguém se iluda. Esta futura dádiva se encontra ainda bastante longe de todos os seres humanos. Bastante longe. Gigantesco abismo nos separa desse nirvana de total perfeição
e total felicidade. Verdade seja dita, quando todos acreditarem na reencarnação, as crenças ganharão formatos diferentes. O povo vai entender que salvação não se compra. Alhures fui abordado por pregador da unicidade da vida, disposto a comprar briga comigo. Ele veio disposto. Não há reencarnação, exclamou o gajo, tudo é balela. Ou aceitamos Jesus ou nos perdemos eternamente em fim de papo. João Batista foi apenas parecido com Elias. Então ele se ergueu desafiante e lançou aquela arma secreta que tinha na manga. Quem crer e for batizado será salvo, Getúlio! Exclamou, está na Bíblia. São palavras de Jesus, disse o paladino das cerimônias milagrosas. E o desafio do sujeito me atingiu como rajada de metralhadora. Agora somos nós que exigimos resposta, disse o cidadão, em voz altissonante, para que todo mundo escutasse. Se o batismo salva, por que reencarnação? Realmente ele citara palavras de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. E eu concordo com o que está aqui escrito. Quem crer e for batizado realmente será salvo. Marcos 16, versículo 16. É que este moço não percebera, ele não percebera que antes do batizar encontrava-se uma palavrinha perturbadora chamada crer. E Jesus apaga qualquer controvérsia quando define o que significa crer. Ele deixou sinais para identificar a palavra crer. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, poderão beber veneno sem problemas. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, estes serão curados. Essa é a estatura que o humano deve alcançar, simplesmente para chegar em algum lugar e pedir o batismo a Jesus ou a Deus. Vejam só. Essa é a estatura que o humano deve alcançar. E ninguém esqueça que o mestre foi mais longe. Se tiverdes fé do tamanho de grão de mostarda, direis a este monte, transporta-te daí, e o monte obedecerá à vossa ordem. São poucos os que têm imunidades para beber veneno sem danos, ou para transportar montanhas pela força da fé, com uma simples palavra, transporta-te daí. Enquanto ninguém se habilita a fazer isto, eu não acredito que o batismo tenha algum poder. Quem não fizer isto significa que não crê. E se não crê, e não é preciso crença enorme, não. Jesus está dizendo do tamanho de um grãozinho de mostarda. Então ninguém está batizado, meus amigos, porque ninguém cumpriu esta exigência da ordem universal. Em toda a minha longa vida, jamais encontrei única criatura com esta preciosa muleta chamada crer, capaz de validar o seu batismo. Porque enquanto não existir essa força interior, o batismo de nada vale. Enquanto ninguém se habilita, eu continuarei pregando reencarnação,
que o tempo de acréscimo que Deus nos concede reforce esta nossa fé, para que alcancemos o batismo de fogo das provas redentoras. O enigma está montado, amigos. Será que a mãe gozará o céu sabendo que o filho está no inferno? E nós lembramos palavras do profeta Isaías. Acaso pode a mulher esquecer o seu menino de peito, de sorte que não tenha compaixão do filho das suas entranhas? Pois ainda que ela esqueça o próprio filho, eu não me esquecerei de ti, afirma o Senhor. Isaías 49:15. O desvelo do Pai Celestial é maior do que o amor de mãe. Mais extremosa, a mais extremosa das mães, não tem esse amor que Deus tem por nós. Este é o Deus que nos adoramos. Este é o Deus de Jesus. E a reencarnação é um instrumento criado por Ele que consolida futuro abençoado para todos nós. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, eu desejo de todo o coração bênçãos de paz, de harmonia, de saúde, de prosperidade, de alegria de viver. Tudo que for de melhor eu desejo para vocês e para as suas famílias. Mas acima de tudo, meus amigos, amor no coração. Porque o amor é o verdadeiro conduto, é o verdadeiro condutor nosso para os braços do nosso Pai Celestial. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.